Olá pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos! A partir de agora a gente vai ter 2 lives por semana, sempre às segundas e quintas-feiras, sempre no período da manhã, 9 horas. A semana que não tiver live, eu vou avisar pra vocês, tá bom? Então vocês já podem esperar aí segunda e quinta live aqui no perfil. Separei um assunto interessante pra gente conversar hoje, que é uma coisa que tem rolado muitas perguntas aqui no perfil. Aproveitando, eu queria responder uma pergunta que eu recebi ontem, que acabou não dando tempo de eu responder nos stories. Que a pergunta foi o seguinte, depois dos diagnósticos que eu tive, dos laudos, tudo que aconteceu aí nos últimos 2 anos aí pra mim, o que mudou na minha rotina de trabalho, se eu comuniquei à empresa ou não, que eu tinha TDAH, que eu tinha o TEA, se eu mudei algo no jeito de trabalhar. E eu sempre acho curioso essa palavra, gente, assim, mudar. O que eu deveria mudar se sempre fui eu antes do diagnóstico? Claro que mudou muito algumas perspectivas que eu tinha sobre rotina de trabalho, sobre carga horária de trabalho. Eu já comentei em algumas lives para vocês que muitas coisas me fizeram procurar novamente o diagnóstico de TDAH, né? Reavaliar a minha avaliação neuropsicológica que eu tinha feito há 10 anos atrás e procurar pela avaliação, né, pelo diagnóstico do autismo. E aí, gente, engraçado, né? Dentre essas coisas que me fizeram procurar por um novo diagnóstico, de reaver o meu antigo, foi a minha capacidade de lidar com pessoas, a minha capacidade de lidar com cargas horárias enormes, né? Então, para quem me conhece aqui no perfil, sabe que eu trabalho em centro cirúrgico e que eu passo muitas horas dentro de uma sala cirúrgica, do hospital, e que geralmente eu tenho horário para entrar e não tenho horário para sair. Então, muitas vezes eu via que colegas meus, assim, conseguiam ir pra balada, ia direto da balada pro plantão. Não que isso seja um estilo de vida saudável, tá? Mas que eles conseguiam fazer isso. Sendo que eu, no meio do plantão, já estava num estado deplorável de cansaço. Mesmo me esforçando muito e tendo uma rotina bem legal, não funcionava pra mim. Então, quando eu tive o diagnóstico, o que mudou foi comunicar sobre horários de trabalho. Então, antes eu não tinha horário pra sair. Eu tinha aquela coisa assim, eu não vou falar que eu tô cansada, eu não vou colocar uma colega pra me ajudar no serviço, porque eu dou conta sozinha. Então, essa foi a primeira coisa, dividir o meu trabalho, porque antes eu abraçava o mundo. Então, consequentemente, eu comecei a chegar menos cansada em casa, ter menos crise de sobrecarga. Uma outra coisa é começar a falar mais sobre pontos que me incomodavam, principalmente em relação a estímulos. Peraí, gente, que a produção tá me trazendo café aqui. Obrigada. Já tomaram café, gente? Eu sei que não tá tão... Produção, você fecha a porta aqui? Peraí, gente. Produção é meu marido, tá, gente? Você já conhece a pessoa aqui, ele que me ajuda no perfil. Cafezinho. Então, assim, coisas que mudaram na rotina do meu trabalho, né? O meu próprio horário de trabalho, eu não trabalho para uma instituição, eu trabalho para uma equipe médica, o que significa que muitas vezes a gente não tem horário de entrar e de sair. Então eu comuniquei isso, falei que eu estava passando por uma fase de readaptação, que eu tinha tido alguns diagnósticos recentes e até o momento eu não tinha aberto para eles que eu era uma pessoa autista. Porque naquele momento eu acho que não fazia sentido, que a equipe nem iria entender. Com os meses que foram passando de diagnóstico, eu me entendendo mais como uma mulher autista, eu me entendendo mais em relação às crises que eu tinha, a minha rotina, eu resolvi falar. E, gente, cada empresa, cada empregador, cada família, cada amigo vai reagir de uma forma, né? Não dá pra você se comparar com a minha história e falar, nossa, que legal, eles vão reagir bem. No meu caso, pra equipe que eu trabalho, não fez diferença alguma. Porque eles já me conhecem há muitos anos, sabem do meu trabalho, e pra eles não foi um choque, tipo, eu sou autista. No fundo, eu acho que eles também desconfiavam e só eu que não, sabe? Porém, para as demais pessoas do setor, né, outros técnicos, outros médicos, sempre rola um desconforto no sentido de você não tem cara.
Meu filho é autista e não é igual a você. Então, eu tive que aprender a lidar com esses comentários e com essas invalidações diárias, né? Claro que, gente, no começo eu ainda ficava mais quieta. Agora, não. Então, a pessoa não precisa concordar completamente, mas ela tem que respeitar, né? Então, eu sempre tento impor o respeito máximo que eu posso, explicar quando a pessoa está disposta a ouvir mais sobre, entender. Mas quando não está disposta, aí eu só exijo realmente o respeito e eu acho que está de bom tamanho para o momento que a gente está vivendo, né? Que as pessoas acabam nem respeitando o limite das outras, então, e nem a diversidade das outras. Então foi basicamente isso. Adaptações internas, tá? De ambiente. Antes a minha equipe ouvia música muito alta durante os procedimentos. Todo mundo ouve, gente, é normal. Coloca uma música clássica, coloca às vezes uma MPB, alguma coisa assim. E o problema não era nem o volume da música, mas era porque a caixinha de som ficava numa mesinha do computador muito próximo a mim, o dia inteiro tocando. E eu já falei pra vocês que a minha questão sensorial é depois. Então, na hora, eu não sentia tanto incômodo. Claro que era um pouco confuso na minha cabeça, porque a minha cabeça é muito inquieta. Mas o problema era depois. Então, a gente começou a baixar mais volume, tirar essa caixinha de perto. Eu comecei a usar outros tipos de roupa pra trabalhar. Então, tem muitas outras coisas que eu fui adaptando, assim, coisas mínimas, gente, no dia a dia, que me trouxeram muito mais qualidade de vida, né? O uso do oclusor, abafador quando eu tô fora de casa, dependendo do ambiente. O meu crachá, que eu ando sempre com ele, não pendurado, mas às vezes no bolso do jaleco, ou se não dentro da minha necessaire. Então, várias coisas, assim, que permitiram que eu parasse de ter que explicar a todo momento por que aquilo me incomodava tanto, né? Então, basicamente foi isso a minha relação pós-diagnóstico com o trabalho. Melhorou muito a minha relação com os pacientes, então quando a gente recebe pacientes que são autistas, geralmente eu converso, geralmente eu fico mais próximo, eu tô mais engajada com a causa. Não que antes não fosse, mas hoje em dia dói mais porque, poxa, eu me descobri uma pessoa autista tardiamente, eu sei o que aquela pessoa tá sentindo. Antes eu não sabia que eu era. Me solidarizava com a dor do outro, mas eu não sentia na pele, ou pelo menos não sabia que eu sentia na pele. Então, tem tudo isso, gente. Vai ser ideal? Não, né? Tem equipes que eu trabalho que nunca se interessaram em perguntar por que eu ajo assim, por que eu tô usando colar, mas eu acho que a gente também, às vezes, espera muito de outras pessoas e acaba se frustrando. Então, comunique se for necessário, se fizer sentido para você, se for importante, se você estiver pronto. Pós-diagnóstico, você precisa de um bom tempo para digerir tudo que está rolando dentro da sua cabeça. Você viveu de uma forma tantos anos e vai viver de outra dali para frente, né? Então, querendo ou não, você está vivendo um processo de luto. Você enterrou aquela pessoa que você achava que você era. Então, para mim, foi bem assim. Teve o êxtase, depois teve o questionamento, tipo, ai, será que eu sou mesmo? Depois teve o luto por enterrar aquela Ellen que no fundo não era eu, era uma Ellen que mascarava o tempo todo as características. E depois teve a fase do autoconhecimento, que eu acho que é a mais importante e a maior também, que é a que eu tô passando agora, de pesar os pontos, pesar amizades, pesar ambientes, tudo isso. Certo? Então, só quis responder essa perguntinha aí de ontem, que a pessoa que mandou umas 2 vezes, e eu falei, eu vou responder, prometo. Mas é que ontem acabou não dando tempo de gravar aqui pros stories. Certo, meu povo? Deixa eu ver os comentários aqui. Gente, pra quem tá entrando agora, não conhece as lives, a gente tá fazendo lives matinais. Tanto a live de segunda quanto a live de quinta vai ter conteúdo, tá bom? Porém, a de segunda é pra levantar o ânimo de vocês, né? Porque segunda-feira é difícil de encarar. Gente, tô tomando um pau nesses comentários. Vou deixar assim. Comenta aqui embaixo de novo, gente, quem comentou lá em cima, por favor. Ah, tá aqui. Ateliê Papel Cortado. Me chamo Dora, 49 anos, sou TDAH, meu marido é TEA, meu filho é TDAH e TEA e é uma luta diária. Com certeza. Olha, gente, todo mundo tá cansado de saber que o autismo é um espectro, né? Mas eu acho que quando a gente fala de TDAH, de uma pessoa que é autista e TDAH, você tem logo na cabeça assim, meu Deus, como é que você vai ser os dois? São transtornos teoricamente tão opostos, né? E aí eu brinco que é uma guerra aqui dentro. Tem dias que a minha rigidez cognitiva não me deixa mudar de opinião,
Tem dias que o meu TDAH quer aflorar de um jeito assim que sai do controle, eu falo, não, peraí, volta aqui pra dentro. Gente, eu sempre brinco assim, mas não é, né? As características são muito misturadas, dificilmente você vai saber se algum transtorno tá mais aflorado ou não. Isso é brincadeira, tá? Mas eu costumo encarar dessa forma porque é um jeito um pouco mais divertido de levar as minhas dificuldades no dia a dia. Aqui a gente não romantiza o autismo, o TDAH, gente, de forma alguma, tá? A gente fala sobre diagnóstico e sobre rotina, porque assim, viver só as dificuldades, viver só o lado ruim é muito pesado, né? Afinal, é o que a gente é e vocês sempre vão ser TDAHs e autistas, então eu acho que tentar levar uma rotina da melhor maneira, relevar algumas coisas, tem tudo isso. Eu já passei por fases muito mais pesadas, então hoje em dia eu tento levar de uma forma um pouco mais leve essas questões aí, tá bom? Claro que na hora da crise, gente, tem a crise, se você precisar chorar, chore. Acontece, não é sobre isso, tá bom? É em todos os outros dias, em todos os outros momentos. Vamos falar sobre conteúdo, então? Deixa eu pegar minha colinha aqui e tomar meu café, gente. Vocês já tomaram café? Vocês tomam café? Coloca aí nos comentários. Eu não tomo tanto café, antes eu tomava muito mais. Hoje em dia eu tomo só de vez em quando, de manhã. Porque senão é muito cafeína, né? Aliás, uma curiosidade, né? Tomar café pra mim é porque eu gosto do gosto. Porque cafeína não faz mais nenhum tipo de efeito em mim. Nada, 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 nada. Quando eu comecei a tomar lá quando eu era adolescente, na época do cursinho, pré-vestibular, toda aquela história, nossa, eu sentia o coração acelerado, sabe? Eu sentia aquele êxtase da cafeína. Hoje em dia não faz nem cócega, então eu tomo porque realmente é gostoso o café. Já sensibilizei demais os meus receptores aí pra cafeína e aí hoje em dia não funciona. Bom, vamos lá, gente. Qual que é o tema da live de hoje, né? Cuidados que você tem que ter ao replicar rotinas alheias. Gente, por que eu criei esse perfil, né? Falei na última live, pra quem tava aqui, pra quem não lembra que eu falei. Eu criei esse perfil pra falar do meu diagnóstico, pra falar do TDAH, pra falar do TEA, obviamente. Mas para mostrar um pouquinho como são os processos de organização e como é a rotina de uma pessoa TDAH, TEA, produtiva. Sem ser aquela produtividade tóxica que a gente vê muito na internet sendo vendida por aí. E, gente, eu confesso que quando eu vi essas rotinas, eu sempre fui muito ligada nesse tipo de coisa, né? Estudo, rotinas de alimentação, rotinas, sei lá do que. Mesmo na época que eu era super desorganizada, porque eu gostava, só não conseguia fazer. E aí eu achava que, eu falava, se fulaninho faz, eu não vou dar conta de fazer isso. Eu achava que todo mundo acordava de manhã, sentava a bunda na cadeira, tomava o café, já conseguia arrumar a casa inteira, já conseguia estudar, ser produtivo no trabalho, que só eu, olha isso, o último biscoito do pacote, não conseguia replicar nada. Então, eu tinha uma distância muito grande entre quem eu queria ser e quem eu via, quem eu era. Então, foi por isso que eu criei o perfil também. Eu falei, não, deve ter algum jeito que funciona para pessoas neurodivergentes, deve ter alguma forma de trazer o que eu tô vendo na internet, o que eu tô vendo em outras pessoas, o que eu vejo na minha família, para uma realidade mais aplicável para mim, né? Quando que isso começou a mudar, gente? Quando eu comecei a avaliar as minhas dificuldades. Ao invés de empurrar elas para debaixo do tapete, o que eu tinha dificuldade? Minha dificuldade é acordar cedo. Tá, mas precisa acordar cedo ou você pode acordar um pouquinho mais tarde e se sentir melhor? Legal, você precisa estudar para uma prova. Qual que é o ponto que te deixa mais nervosa? É a falta de conteúdo ou a insegurança de não saber o que esperar na hora da prova? É só a questão da ansiedade ou realmente você tem dificuldade em assimilar aquele conteúdo? Por exemplo, em casa, dobrar a roupa é chato, mas quando você dobra e consegue achar o que você está procurando, é bom, não é? Então, eu fui fazendo algumas pesquisas de campo em relação a mim, tudo que eu tinha dificuldade no dia a dia. E muitas vezes eram coisas simples, né? Então, vou dar um exemplo para vocês. E aí, esse é um exemplo pessoal, tá? E também da maioria das minhas alunas, principalmente lá na mentoria, que a gente acorda de manhã
Depois vocês coloquem nos comentários se vocês têm isso também. Eu acordava de manhã e eu sentava na cama e eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer no dia. A mínima. E não é porque eu não tinha nada pra fazer. Eu ia trabalhar, eu ia estudar, eu tinha que cuidar da casa, eu tinha que me trocar pra sair, tudo. Só que me dava um branco tão grande de manhã que eu falava, gente, eu não sei pra onde eu vou. Aí eu ia lá, fazia um xixizinho básico, escovava os dentes e falava, tá, eu me troco, eu tomo café. Eu arrumo a bolsa ou eu procuro a roupa? Será que eu sair agora dá tempo? O que eu tenho pra fazer hoje no trabalho? O que eu tenho pra fazer hoje na faculdade? Eu não sabia nada. Assim, completamente desorientada de manhã. Mesmo que eu planejasse no dia anterior alguma coisa. Por exemplo, amanhã eu sei que eu tenho que apresentar um seminário tal e tenho que sair de casa tal hora. Eu tinha dificuldade em processos. Eu não sabia o passo a passo. Muito tempo depois, com o diagnóstico do autismo, eu acabei entendendo que a maioria das pessoas que são autistas tem um pouco de dificuldade nisso, em sistematizar. Não em ser metódico, é diferente, tá? Mas é sistematizar de uma maneira mais lúdica os passos para fazer uma tarefa. O que eu comecei a fazer de manhã? Principalmente em dias que eu tinha que trabalhar o dia todo fora e que eu tinha outras atividades que não se comunicavam. Eu anotava tudo. Mas eu não anotava o que eu tinha que fazer, eu anotava o que eu tinha que sobreviver de manhã. Então, tem que levantar, fazer higiene básica, trocar de roupa, fazer café, nessa ordem. Depois arrumar a bolsa, conferir os documentos, pegar a chave e sair de casa. Legal, aí eu tenho mais ou menos 1 hora de caminho até o meu trabalho. O que eu vou fazer nessa 1 hora de caminho? Eu vou ler, eu vou assistir um vídeo que eu separei para assistir nesse meio tempo, eu vou ouvir música. Qual que é o momento de previsibilidade que eu preciso ter nessa 1 hora de caminho? Chegava no hospital, hoje eu preciso fazer muitos papéis, hoje eu preciso fazer muitos prontuários. O que eu preciso fazer antes de entrar de cirurgia? Legal, durante a cirurgia, tá correndo tudo bem o procedimento? O que eu preciso fazer depois? Antes eu não pensava nesses passos, eu levava a rotina conforme ia acontecendo. E aí eu ia ficando cada vez mais ansiosa durante o dia, porque eu nunca sabia o que esperar. São pequenas coisas que às vezes trazem uma ansiedade pra gente que não é compatível com o tamanho e a importância daquela coisa. Então, pra mim, sair de casa, decidir roupa, arrumar bolsa e não esquecer nada, nossa, já era um evento. Às vezes eu subia e descia várias vezes quando eu morava na casa dos meus pais para pegar as coisas. Eu descia com o sapato, esquecia a chave. Aí subia para pegar a chave, esquecia a carteira. Pegava a carteira, esquecia o estojo. E aí tinha uma hora que eu falava, chega. Quando chegar no trabalho, quando eu chegar na faculdade, eu peço emprestado para alguém. Gente, não dá para viver dessa forma, né? Eu sei que parece muito insignificante o que eu tô falando para vocês, mas imagina vários pequenos cenários desses durante o dia, durante a semana, durante o mês, né? Então eu comecei a questionar habilidades básicas minhas. Falei, não é possível, tem alguma coisa errada, vamos tentar arrumar. Então hoje em dia eu já tenho um processo um pouco diferente. Eu já sei o passo a passo, sei a ordem, já se tornou algo inconsciente, mas eu precisei aprender a fazer isso, tá? Deu muito mais qualidade de vida. Eu sempre recebo uns comentários, principalmente em live, né? Nossa, mas eu esqueço de tudo, eu sou muito desorganizada, não lembro onde coloquei nada. Gente, é exatamente esse problema. É processar e sistematizar essas pequenas rotinas que a gente tem. Colocar a chave sempre no mesmo lugar, insistir para fazer aquilo, sempre deixar a roupa separada para que você não fique procurando na hora e tomando um monte de decisões e gastando um monte de energia naquele momento. Sempre deixar uma bolsa, tô olhando para ela aqui, mesmo que bagunçada dentro, mas com tudo que você precisa dentro, para que quando você sair de casa não se importe em ter que procurar e, enfim, sofrer aquela ansiedade logo cedo. Então tem várias pequenas ações do dia a dia que você consegue melhorar. Deixa eu ver se tem comentário aqui. Ai, meu Deus. Não tem. E aí, gente, deixa eu ver as outras coisas que eu anotei pra falar pra vocês. O meu problema era esse. Eu achava que realmente as pessoas que conseguiam ter uma rotina produtiva que conseguiam fazer o mágico, né? O inimaginável. Será que funciona pra quem tem TDAH? Pra quem é autista? Só pegar uma rotina da internet e falar, eu vou copiar? Será que a gente leva em consideração a realidade da pessoa e a nossa?
E eu nem tô falando aqui, gente, de condição financeira não, tá? Tô falando de realidade assim, tempo, recurso, demanda de energia. Tem técnicas, tem métodos, tem estilos de vida por aí que me dariam muito mais trabalho de aplicar do que se eu fosse desorganizada somente, né? Então, depende muito de como você quer viver, de quais recursos você tem disponível, seja materiais para se organizar ou recursos mesmo de tempo, disposição, paixão por aquilo, né? Porque primeiro você tem que querer mudar para mudar de fato. Então, tudo isso envolve uma gama de pontos muito grande, muito grande. Não é só você ver uma foto lá e falar, legal, eu gostei dessa agenda, eu vou fazer igual essa pessoa. Será que se encaixa na realidade que você vive? No tempo que você tem? Na rotina que você tem? Aquela pessoa faz faculdade? Você faz? Aquela pessoa trabalha em tal lugar? E você trabalha em que área? Ah, fulaninho trabalha fora de casa, funciona pra ela assim. Ah, mas eu trabalho de home office, preciso de um outro tipo de organização. Então a gente tem que avaliar o que funciona. E tirando a parte também da neurodivergência, tá? Tô falando assim, considerando que nós fôssemos pessoas neurotípicas. A gente avaliaria tempo, rotina, trabalho, disponibilidade. Falando agora com uma pessoa TDAH, uma pessoa autista, eu avaliaria energia, clareza, se aquela técnica tende ou não me levar para o extremismo da rotina. Então, eu operei muito tempo assim, no modo ou não organiza nada, ou vive organizando tudo o dia todo. Ou eu faço uma super agenda que custa R$400, cheia de adesivo, cheia de coisa colorida, cheia de marca-texto, ou eu pego qualquer papel que eu encontrei na frente e anoto a lista de mercado. Não dá, né, gente? Eu falo muito sobre isso aqui. A gente tem de ir para os extremos. Tem dias que a gente é muito produtivo, tem dias que a gente não quer levantar da cama. Então, a minha intenção não é que vocês sejam raio de sol todos os dias e que vocês sejam uma máquina de produzir, mas que vocês produzam o necessário, mais ou menos igual, mais ou menos na mesma quantidade, todos os dias. Evitar essas variações, essa montanha russa, principalmente na rotina. Para que a gente evite também aquela montanha russa famosa que é emocional. Então, muito da minha saúde mental, vamos dizer assim, nos últimos anos, foi baseado no que eu conseguia fazer durante o dia. Não dá, né, gente? E os imprevistos? E as coisas que eu não tenho controle? Acha que faz sentido basear a tua saúde mental, a tua ansiedade em coisas que você consegue fazer durante o dia? Não, né? Porque tem fases que a gente vai ter mais tempo disponível, tem fases que a gente vai conseguir ser mais produtivo, porque tem tarefas e compromissos que estão mais no nosso controle. E tem fases que não, que a gente vai fazer extremamente o necessário e é isso. E tá tudo bem. Na época da faculdade, eu fazia assim, eu saía de casa 6 da manhã, não, 5h30 quase, 5h30. E eu voltava 11h30, meia-noite. Então eu ia pra faculdade, eu ia pro hospital, eu trabalhava em outro lugar. Eu quase nunca estava em casa, eu quase nunca tinha tempo pra tomar um banho demorado. Eu não tinha tempo pra assistir um programa que eu gostava de TV ou uma série. Não tinha tempo pra nada. Eu estava sempre indo pra algum lugar. São fases, mas pra mim, me adoeceu esse período. Foi 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos que eu fiquei nessa pegada, né, de trabalhar o dia todo, estudar a noite inteira, toda aquela coisa. E aí chegava nos finais de semana, sabe o que eu fazia? Eu falava, não tenho direito a lazer, porque eu já corri a semana inteira e eu ainda tenho tarefas atrasadas. Mas é lógico que eu ia ter tarefas atrasadas. Quem tem uma rotina dessa não consegue tempo pra resolver quase nada, né? Você vive em função dos outros. Então, quando eu ia pra faculdade, o meu compromisso era com a instituição. Quando eu ia pro trabalho, meu compromisso era com a instituição. Quando eu ia pro hospital, meu compromisso era com os pacientes. Então, todas as demandas do meu dia a dia eram voltadas para outras pessoas e não para mim. É óbvio que eu não ia ter tempo. Só que eu não enxergava isso. Eu me culpava o tempo todo por não ter tempo e viver cansada, viver estressada, viver ansiosa, numa das minhas piores fases da depressão. Acabou a faculdade, entrou a pandemia, tudo aconteceu, tudo mudou. E na pandemia eu descobri que eu tinha um tempo. Falei, nossa, como assim? Como assim eu posso ficar em casa agora? Parou tudo, né? Enfim, até as cirurgias eletivas, que é o meu trabalho.
E aí eu comecei a ter uma noção real do que era o meu dia. Pela primeira vez, assim, em sei lá quantos anos da minha vida. E aí eu comecei a encarar os meus monstrinhos, né? Minha desorganização. Eu tinha todo o tempo naquele momento, eu poderia fazer qualquer coisa e eu não conseguia fazer. Então veja bem, a falta de tempo, o estresse da rotina, o acúmulo de tarefas e compromissos é horrível. Mas você não saber o que você vai fazer com ele, também. Então, sempre falo aqui, gente, não valorizar a cultura do ser extremo, ser extremamente organizado, ser extremamente produtivo. Eu acho que tem uma medida certa para cada um, né? Fazer o que é importante, fazer o que faz sentido para aquele momento, para aquela fase. Com o tempo, vocês vão ganhando agilidade e ganhando confiança também, porque é uma questão de confiança, de cumprir outras coisas no dia a dia de vocês, de montar outros planejamentos, né? De mudar a rotina. Mas precisa primeiro fazer o mínimo, o básico, certo? O que mais que eu tinha pra falar aqui? Deixa eu tomar café, gente. Coloca aí nos comentários. Tá. E aí, gente, que eu lembrei de falar, né? Mas eu anoto aqui no meu post-it pra não esquecer o que eu vou falar. Nada de errado em você se inspirar em outras rotinas, em você modelar outras pessoas. Inclusive, a gente faz isso o tempo todo, né? Se você vê algum perfil aqui no Instagram, se você vê alguém que você gosta, que você segue fazendo uma coisa, é muito bom a gente se inspirar nas pessoas, a gente modelar outras pessoas, né? O que seria modelar? Pegar o que é bom, pegar aquela ideia que você teve, né, com aquela ação da pessoa e transformar ela, adaptar ela para você. Então, eu costumo falar que todas as conquistas que vocês veem aqui no Instagram, que a gente posta a parte boa, né, muitas vezes. Eu ainda posto a minha cara de sono, quando as coisas dão errada, quando eu quebro as coisas aqui em casa. Quem me acompanha mais tempo sabe que os stories aqui é uma comédia. De vez em quando eu quebro umas coisas que eu nem sei como eu quebrei, né? Acho que é o TDAH falando mais alto. Eu ia falar isso, né? Ainda bem que foi Gabriel que fez o café hoje. Porque há uns dias atrás, gente, eu lavei a cafeteira, não enxaguei a cafeteira, deixei com sabão e fiz café com sabão. E eu não entendi por que aquele café tava espumando, saindo por fora. Então, de vez em quando eu faço dessas também. Mas então, nada de errado com você modelar rotinas, mas é legal que vocês entendam as engrenagens dessas rotinas. Supondo que você está me acompanhando aqui, primeira coisa. Nossa, a Ellen é TDAH e TE. Nossa, olha que a rotina dela é legal, organizada, olha que legal, tô me sentindo bem com isso. Acho que eu quero me inspirar em tal ponto que ela falou. Beleza. Eu tenho recurso para poder fazer isso? Faz sentido para mim? Se encaixa na minha realidade? O meu transtorno combina com isso? Ai, Ellen, que pesado você falando. Não, gente, é verdade. Então, por exemplo, tá? Pra mim, antigamente, eu sempre fui muito artística, assim, gostei muito de desenhar, pintar, e eu achava que os meus planejamentos deveriam ser assim também. Então, logo que começou aqui a onda do Instagram, dos influencers, tinha uns tipos de Instagram que eram os Studigram. Acho que é assim que fala. Inclusive, eu tive um Studigram. E eu achava lindo aquelas fichas coloridas de matéria, aqueles cadernos, né, super bem produzidos. Aquilo enchia os meus olhos. Mas na prática, quando eu comprei os materiais para fazer e quando eu fazia, nunca tava bom. Nunca. Eu nunca consegui fazer uma folha e falar, nossa, que legal, eu acho que ficou bonitinho, eu vou usar isso daqui. Eu sempre ficava no mesmo dia, na mesma semana, tentando pintar, colar aquelas fitinhas, fazer daquele modo colorido, bonito, simétrico. E a minha rigidez não me deixava olhar para aquilo e falar, tá bonito e funcional para o que eu posso usar. Então eu não conseguia me planejar, gastei dinheiro pra caramba com materiais do tipo e ainda perdia tempo. E ao invés de ser terapêutico, como é para a maioria das pessoas, pra mim não era. Por quê, gente? Porque eu sou autista, eu tenho uma rigidez cognitiva considerável em relação a isso. Sou perfeccionista, então por que eu vou usar uma técnica que não se encaixe com as minhas características? Aí vem as pessoas, né? Ai, Ellen, não, é só treinar. Gente, existem características nossas, principalmente ligadas aos transtornos, que não são tão fáceis assim de treinar. E você sempre vai ter uma sombra delas, mesmo que você seja um ser
super evoluído, que você faça a melhor psicoterapia que existe, a melhor medicação, você sempre vai ter aquela característica. Então, por que lutar toda hora de frente com ela se você pode adaptar a sua vida e contorná-la para que você não sinta aqueles efeitos? Então, mais ou menos por aí. Pra mim nunca deu certo. Inclusive, eu tenho resquícios dessa época até hoje, tá? Hoje em dia eu não uso mais pra isso, né? Tá vendo isso daqui, ó? Quando eu falo pra vocês que eu já fui uma pessoa muito acumuladora, que eu já fui uma pessoa muito bagunceira, eu tinha isso aqui espalhado pela casa inteira. Eu acho que é o washi tape, uma coisa assim, esse negócio. Então, ó, dá uma olhada. Tudo dinheiro, né, que a gente gasta. Então, pra mim planejar o meu dia, eu tinha que pôr a cor certa, a fita certa, a imagem certa, a cor certa, tudo bonitinho pra que eu falasse, olha, eu consigo planejar o dia seguinte. E não funcionava, né? Muito material perdido, muito dinheiro gasto, muita desorganização vinda daí. O que eu concluí com essa experiência? Que nada funcionava pra mim. Eu não conseguia fazer agenda. Planner fora de cogitação. Se você olhar a minha mesa agora, vocês vão ver o meu planner feito a caneta Bic. Mas pra mim funciona. Tem gente que vai funcionar horrores com esse tipo de coisa. Mas não foi o meu caso, né? Comecei a me organizar por planners, agendas, planilhas. Gente, não. Eu era uma TDAH, assim, nata, que eu brinco. Eu começava uma coisa, não terminava, olhava outra. Não funcionava. Então eu comecei pelo quê? Pelo checklist. Né? Ai, Ellen, não acredito, isso aí é tão simples, todo mundo faz e não funciona. Gente, pra mim foi listas. E olha, tô pra te falar que dependendo da fase que eu tô hoje em dia, meses que eu trabalho muito, tudo, eu nem uso planner, eu só uso checklist, checklist diário, checklist semanal. Existem formas eficientes de fazer checklist, né? Então acabou sendo mais prático, mais claro, mais fácil de se fazer, de se construir, né? Se um método de organização, se uma técnica de organização ela é mais complicada do que o problema que você enfrenta no seu dia a dia com a desorganização, tá errado, ela não serve pra você, tá? E como é que a gente mede isso? Testando uma vez só? Não, né, gente? Então tem que insistir um pouco também, né? Então, pegou uma técnica X aí pra testar. Vamos lá, vamos testar ela no trabalho, vamos testar em casa, uma semana. Que resultados que ela me gerou? Ela me facilitou ou ela complicou a minha vida? Eu demorei mais ou menos tempo pra fazer. Eu me senti... Foi terapêutico ou não foi terapêutico? Tudo isso, né, gente? Tem que avaliar. Deixa eu ver os comentários. Sempre falo, né? Que eu falo mais fome da cobra, aí eu esqueço dos comentários. Coloca nos comentários aí, gente, se fez sentido o que eu falei. A Luana colocou aqui, ó. Tô nessa luta de agenda. Preciso porque eu tenho muitos clientes. Se eu tiver muito material pra usar, eu paraliso. Exatamente. É aquele lance dos passos que eu falei pra vocês. Às vezes a gente tem muito material, a gente tem muita informação e a gente não sabe pra qual alimentar primeiro, né? Porque, querendo ou não, qualquer método de planejamento precisa ser alimentado, né? Com as nossas anotações, compromissos. E aí eu vou abrir um parênteses aqui, gente. Eu não gosto de agenda. Não uso agenda. Acho um dos piores métodos, assim, pra gente. Por quê, Ellen? Eu vou até pegar aqui. Peraí, gente. Porque a agenda, ela é muito estática, né? Então, pegando uma agenda aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. O que vocês conseguem se organizar aqui? Ah, tá bom. Coloquei um cliente aqui, tem às 7 da manhã. Beleza. Mas se eu precisar fazer uma anotação debaixo desse cliente, eu já vou invadir o espaço do cliente do próximo horário. Não tem nenhuma divisória, é uma página em branco. É como se você fizesse isso numa folha sulfite. Você vai ter o mesmo retorno. Para que eu gosto de agenda? Quando você está no local de trabalho, você divide esse trabalho com alguém. E aí, o método de organização é mais rígido. Você anota só o que a pessoa precisa saber naquele momento, naquele dia. Então, é para terceiros. E, por exemplo, no meu caso... Eu vou até mostrar aqui. Eu uso única e exclusivamente para os procedimentos do hospital. Eu colo a etiqueta naquele dia. Só. Nem faço nenhum tipo de anotação. Agora, existem outros tipos de agenda, né? Que são associadas a planner, que tem mais espaço para anotação e você consegue ter uma flexibilidade melhor. Por que eu falo isso, gente?
Tô falando no meu caso, né? Quanto mais detalhado eu anotar, melhor. Então, às vezes, que nem você falou, Luana, anotar o cliente tal, no meu caso, paciente, anotar paciente tal. Às vezes eu coloco algumas informações, algumas palavras-chave embaixo para que eu atenda ele de forma melhor, para que eu tome cuidado com certos assuntos, ou, no meu caso, para que eu separe determinado material para usar durante o procedimento. Então, se eu usar agenda, não dá para colocar isso. Às vezes eu tenho 6, 7, 8, 10 pacientes no dia. Como eu vou colocar isso numa página assim, pequena, e detalhar isso, né? Todo mundo precisa fazer igual a mim, gente, quer detalhar? Não. Mas é mais por conta da visão semanal, realmente. Então, eu prefiro que vocês usem planner, não os planners bonitos de R$ 400, gente, não é esse, tá? Você pode até imprimir na internet. Só a visão do calendário, a visão semanal, para você ter a previsibilidade de enxergar a sua semana e ver quanto tempo você tem livre, quanto tempo você tem de trabalho, o que você vai fazer naqueles próximos dias, naqueles próximos semanas, tá? Tenho que marcar minhas consultorias tentando usar o Google Agenda. O Google Agenda também é razoável, eu gosto, só que tem a questão de você não ter na mão, né? Eu tenho esse problema de olhar o material físico. Então, eu acho demais o Google Calendário, tem o Notion, que eu sou apaixonada, mas não é em todos os lugares que eu consigo acessar isso, né? Então, o essencial, o mais prático, que eu preciso ter em mãos, eu sempre anoto num planner. É que o meu tá... Deixa eu pegar aqui rapidinho, peraí. Ó, esse é o meu desse ano. Ele é um planner, só que tem tamanho de agenda. Vou mostrar um mês aqui que não tá escrito. Ó. Tá vendo que ele tem o dia, tem o espaço, tem espaço para anotações embaixo. E ele tem uma coisa muito legal que eu gosto muito, que é isso aqui, ó. Essa visão mensal semanal. Então, compromissos fixos, importantes, não sei se dá pra ver, muito importantes, né, assim, bem presentes na minha vida, recorrentes, eu coloco aqui, que eu sei que não vai mudar. E aí, o restante eu vou completando ao longo do mês. Por que eu escolhi esse tamanho, gente? Porque eu consigo levar pra todo lugar, né? Inclusive na minha necessaire. Também tem isso, né? Às vezes você compra um planner super bonito, super enfeitado, grande, mas você não consegue tirar ele de casa, dependendo da sua rotina. Deixa eu ver aqui se tem mais comentários. Então é isso, gente. Vocês têm que analisar se aquela técnica faz sentido, né, pra você, se ela é fácil de usar. E se você não souber isso, tá tudo bem, você tem que testar. Significa que você não testou o suficiente. Então, há uns anos atrás, eu não poderia falar, não vou comprar um planner porque não vai funcionar pra mim. Não vou usar agenda porque não vai funcionar. Eu não sabia que ia funcionar, ou não. E também são fases. Tem gente que se dá super bem com a agenda porque não tem tantos compromissos diferentes, né? Então, por exemplo, eu trabalho aqui na internet, eu tenho vocês, tenho as minhas alunas, eu tenho as coisas do hospital, eu tenho as coisas da pós-graduação, tenho as minhas coisas pessoais. Então, são muitas áreas diferentes da vida que acontecem juntas e que não tem uma codependência clara. Então, o meu método de planejamento precisa acoplar, precisa agregar todas essas esferas da minha vida e torná-las praticamente uma só. O que eu quero dizer? Eu tenho que conseguir anotar, por exemplo, as coisas, meus compromissos da minha pós, no meu planejamento, junto com as minhas coisas pessoais, junto com as minhas coisas de trabalho. Gente, anotar não é especificar. Então, o que eu tenho que fazer na semana? Tá lá todos os compromissos referentes a todas as esferas da vida. Agora, por exemplo, em relação a estudo e trabalho, quando você precisa ter um planejamento próprio, por exemplo, o que produzir de conteúdo aqui para a internet? Eu preciso entregar tal relatório para tal cliente. Você não vai escrever sobre o seu relatório na sua agenda, no seu planner. Então, você vai precisar ter um planejamento à parte. Então, também tem isso. Quantos planejamentos, o que você pode aplicar nessas esferas da sua vida que vão facilitar o cumprimento dessas tarefas. Então, tem tudo isso. Coloca aí nos comentários se tem um tipo de planejamento só. Coloca tudo no meu lugar, separa. O que vocês usam? Agenda, planner, bloco de notas,
Google Calendário? Coloca aí, gente, nos comentários. Eu vou tomar meu cafezinho. Cadê? E, gente, vocês sabem que, assim, um dos períodos mais difíceis pra mim foi na época da graduação, porque eu tinha muita matéria, porque eu tinha muitos compromissos extracurriculares da faculdade e que chocavam muito com as minhas obrigações de trabalho. Então eu tava sempre tentando fazer aquele jogo de cintura. Ai, se eu sair 10 minutos mais cedo, dá tempo de chegar mais cedo no trabalho. Então hoje eu atraso o trabalho e chego mais cedo na faculdade. Então, assim, foi uma fase muito complicada que eu tive que lutar muito contra a minha desorganização para que eu conseguisse ter um pouquinho de paz de espírito, lembrar de tudo e fazer tudo, assim, pelo menos o necessário. A Laísa colocou aqui, eu anoto em post-it na escrivaninha e anoto em uma caderneta. E aí os post-it, falei errado, você usa como um checklist, é isso? E essa caderneta é o quê? É uma agenda mesmo? É só um caderno? Como é que você anota? Teve uma outra pergunta aqui agora. Qual foi o primeiro passo para você conseguir se desorganizar? Para mim, foi a organização física, né? Desacumular. Porque eu era muito acumuladora, gente. Muito. Na época eu não entendia, porque eu não tinha um diagnóstico de TEA. E não tô falando que autistas são acumuladores, tá? Eu era acumuladora nos hiperfocos meu. Então, assim, meu hiperfoco, acho que vocês sabem o que significa, né? Quando a gente tem uma atenção absurda, quando a gente tem um gosto, você só pensa naquele tema. Por exemplo, crianças autistas às vezes têm hiperfoco em dinossauros, em planetas. Eu sempre tive consciência, desde muito pequena. Então, eu tinha, assim, uns 40 vidrinhos com flor, com inseto, com pena, com pedra. Eu punha formol, punha água, punha álcool e punha um negocinho dentro, fechava, lacrava o vidrinho. A minha infância inteira. E eu fui acumulando isso. Estranho, né? Eu sei que é estranho, mas eu adorava. Aí eu tive a fase hiperfoco de desenho. Comprei milhares de canetas. Inclusive, hoje em dia, eu tenho alguns resquícios disso, né? Ó, foi as que sobreviveram, tá, gente? Tem anos essas canetas. Eu não compro caneta faz acho que uns 6 anos, pra vocês terem ideia. O tamanho do hiperfoco que era. Aí eu comecei a ter hiperfoco em livro. Aí tudo bem, esse não passou mais. Só que hoje em dia eu compro de uma forma mais consciente. Que aí também é uma porrada de coisa. Aí eu comecei a ter hiperfoco em touquinhas de trabalho. Que eu uso muito na touca cirúrgica. Tinha 40, 30. Então eu tinha muitos objetos colecionáveis que eu tinha investido dinheiro, que eu não queria me desfazer, mas eu também não organizava. Então o que eu precisei desacumular? Porcarias que eu não usava mais, que eu podia jogar fora, que estava quebrado. Roupas que eu nem sequer vestia, mas que eu deixava no armário porque... sei lá por que eu deixava no armário. Sapato. Eu usava o mesmo tênis quase todo dia. E eu tinha vários pares de sapato. Por que eu não dou pra alguém que precisa? Por que eu não vendo? Então, para que eu conseguisse me mexer e pensar no que fazer e falar, beleza, o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou planejar para amanhã? Eu precisava ter espaço. E era espaço físico, né? Então, para mim foi desacumular o ambiente. E me livrar de acúmulos que eu tinha muito apego, porque isso me fazia muito mal e eu não percebia, né? Claro, gente, que não vou ser hipócrita com vocês. Eu tenho coleções que eu gosto, né? Então, tem as canetas que eu guardei algumas, meus livros, enfim, que é parte do meu trabalho, da minha formação pessoal hoje em dia. Existem coisas que eu coleciono, mas hoje em dia de uma forma muito mais racional. Até porque eu moro, né, em um apartamento. E o bem-estar de um ambiente mais organizado, mais clean, foi essencial para que eu colocasse também as minhas emoções no lugar, certo? Então, primeira coisa é isso, desacumular objetos no ambiente. E segunda coisa, fazer as listas. Mesmo que você já tenha algum método de planejamento e ele não esteja funcionando, eu voltaria para as listas. Para você começar a ter clareza do que você precisa fazer e do que você realmente faz no dia. Porque às vezes a gente lota a lista, não faz nada, se sente mal, mas será que a gente alocou aqueles itens de uma forma inteligente, estratégica no dia a dia? Tá? Aliás, traduzindo o que eu falei agora, que eu acho que não ficou claro, né? Por exemplo,
Será que é interessante eu colocar uma rotina de faxina pós-plantão? Depois que eu trabalhei 12 horas, 14 horas no hospital? Você acha que eu vou ter condição física, mental e de energia para fazer uma faxina? Não. Se eu não conseguir fazer, é para me frustrar? Também não, porque não era possível. Eu aloquei errado aquela tarefa. Então, ter essa consciência. Eu coloco datas nos post-its e na caderneta, minha agenda, e eu faço checklist. Deixa eu falar uma coisa. Eu não colocaria data em post-it, tá? Eu usaria pra, por exemplo, vi um livro que eu gostei, anotei o nome e coloquei no post-it. Tive uma ideia sobre o meu trabalho, anotei a ideia, coloquei no post-it. Não colocaria tarefas. Por duas coisas. O post-it perde rápido, o espaço é pequeno e geralmente dá uma sensação de impermanência. Você não leva muito a sério aquela tarefa. Se não fizer, tudo bem. Ela tá ali personificada, você cola aqui, ó. Você faz quando dá. E tem tarefa que, infelizmente, não é assim. Então, é mais um hackzinho mental. Entendi. Então, as coisas que eu vou juntando é hiperfoco. Exatamente. Olha, dificilmente eu junto coisas que eu não gosto muito. Para as outras coisas, eu sou super prática. Não tenho nenhum método e nem diagnóstico, mas me identifico muito com o que você diz. Gratidão. Guria, sempre falo a mesma coisa aqui. Gente, não é pra quem tem laudo perfil, tá? Claro que se você tem laudo, beleza, já é um processinho a mais de entendimento. Mas se você tem essas dificuldades, essas dicas servem pra você, mesmo que você seja neurotípica, que você não tenha nada, tá? Então, eu costumo brincar que se os neurotípicos adaptassem tanto a rotina quanto a gente adapta, eles sofreriam muito menos também, né? Então, tem tudo isso. O que mais, povo? Estou tentando ver os comentários aqui. Gente, aí super hiperfoco é assim, né? Hoje em dia, mora só eu e meu marido, né? E aí ele também tem os dele. Então, a gente se entende melhor. Mas com a minha família, era bizarro. Porque eles olhavam aquilo e falavam, eu não entendo porque você não joga fora de uma vez. Eu não conseguia. Pra mim, quando a gente fala de acúmulo de hiperfoco, em objetos principalmente, quando é mais subjetivo, beleza, né? Eu gosto de estudar sobre tal coisa. Mas quando é objetos, é um problema, porque você nunca acha que é suficiente. Então, assim, um dos mais esquisitos que eu já tive na vida, tá? Concha do mar. Então, eu tinha, assim, concha, pedra, caixas, gente, caixas e caixas. Você não tá entendendo. Essas coisas esquisitas dentro do vidro, livro, caneta. Chegou uma época que eu tinha, olha só, eu acho que era o meu subconsciente falando assim, Ellen, você tem que se organizar. Chegou uma época que eu tinha blocos e mais blocos e caderninhos e agendas sem data, sabe? Um pontilhado, o outro quadriculado, o outro com linha, fechado, no plástico. Inclusive, eu não compro caderninho mesmo, essas coisas faz anos, porque eu tô usando dos acúmulos ainda. Vê se pode um negócio desse. Eu era uma pessoa completamente caótica, cheia de agenda em casa, caderno, porque eu achava bonito, amava coisa de papelaria, era fissurada em coisa de papelaria, e eu não tinha coragem de tirar do plástico. Sem comentários, né, gente? Então, é complicado. Laís, eu sou muito acumuladora com lembrança. Acumuladora de lembrança. Eu acho que, no fundo, muitos desses objetos aí tinham um apego emocional muito grande. Que nem esses dias eu arrumei esse escritório aqui que eu tô, né? Depois eu mostro pra vocês. E eu me desapeguei, assim, de objetos bobos, pequenos. E cada vez que eu pegava um objeto, meu Deus, era uma luta com o meu apego tão grande que eu falei, não, hoje eu preciso melhorar isso, eu vou me desapegar. E, gente, quando eu falo desapegar aqui, se vocês se sentirem melhor e o objeto for viável, doa pra alguém. Ou vende. Pensa na renda extra que você vai fazer, tá? Então, não é só jogar fora. É tirar de você. Como você vai fazer isso, aí depende muito do que você tá pensando e do seu processo. Eu não tenho TDAH, eu não tenho diagnóstico, mas meu filho tem TDAH e eu me identifico muito. Olha, eu acho fantástico, gente, vocês que têm filho e estão aqui pra tentar melhorar a rotina do filho, pra tentar melhorar a relação que vocês têm com o transtorno. Se eu tivesse tido essa visão quando eu era mais nova, nossa, minha vida teria tido muito mais qualidade. Meus pais me apoiam muito hoje em dia, eu brinco, né?
eles são meus maiores incentivadores. Só que, devido à nossa condição, à rotina deles, à falta de tempo, excesso de trabalho, nunca perceberam que eu era TDAH e que eu era autista. Então, muitas das coisas que eu aprendi, que eu fui enfrentando, foi sozinha realmente, né? Então, é legal quando a gente tem pessoas atentas assim. Aline do céu, por que você não tirou do plástico? Qual que é o sentimento? É o sentimento de vou começar certo e toda vez que você pega o planner ou a agenda no plástico, você fala, hoje eu não vou fazer direito, por isso que eu não vou tirar do plástico hoje. É perfeccionismo, hein? Vê se é isso. Fala aí pra mim nos comentários. Porque eu tinha dessa, gente. Eu comprava, aí eu ficava esperando o momento ideal pra usar aquela agenda. Quando eu vejo, já tinha passado 6 meses e a agenda era datada. Moral da história, eu tinha que usar pra rascunho. Dinheiro no lixo, olha a Ellen desorganizada aí de novo. Ai, misericórdia, o café tá frio. Não sabe? Vou falar uma coisa. Isso tô falando porque eu tenho alunas que têm filhos e que a gente tá trabalhando isso. Às vezes pra criança, pra você agenda e planner faz sentido. Mas pra criança, dependendo da idade dele, não faz. Eles ainda não têm essa consciência de levar com eles um planejamento, algo assim. Então, um quadro em casa é muito eficiente. Eu mesma tive por anos. Um quadro branco que você cola, os post-it lá no dia, se divide lá e cola. Ou que você anota as tarefas da semana que ele vai ter que fazer, eventos. Então, pro TDAH até que não tem tanto, mas pra gente que é autista, por exemplo, essa semana agora, né? O que eu vou fazer no sábado? Vai pra casa de família, vai sair pra algum lugar, tem um pouco de lazer, tem um compromisso de trabalho. Eu preciso saber, e eu preciso ver esse compromisso. Então eu deixo na minha lousa, eu tenho uma parede de lousa aqui, ou eu deixo anotado no meu planner, para que toda vez que eu for conferir as coisas da semana, as tarefas, eu entre em contato com aquele dia, com aquele compromisso que eu vou ter, que é um pouco mais estressante pra mim. Então serve também para preparar a criança, preparar o adulto. Exatamente. O problema é esse, né? Eu não sei como é que a gente tem essas diferenças de percepção de tempo. Às vezes passa semanas e você ainda não fez aquilo que você tinha se proposto a fazer dias atrás, né? Então, supondo que eu preciso anotar aqui, sei lá, a lista de roupas que eu vou doar. Aí passa 15 dias, a lista continua em cima da mesa com a caneta. E você ainda não fez. Então, é uma diferença mesmo de percepção de tempo. Uma coisa que melhorou pra mim bastante, pra trazer um pouco pra realidade, foi cronometrar tempo. Então, não é que eu vivo, gente, com um timer, tá? Pra cima e pra baixo. Cadê? Aqui, ó. Não é isso. Mas, por exemplo, eu vou organizar minha casa, dar uma manutenção aqui. Vou tirar as coisas que estão fora do lugar, varrer o chão e lavar a louça. Por exemplo, que eu vou fazer isso. Eu sempre cronometro para saber quanto tempo eu demorei para fazer isso. Uma, para mim colocar na agenda depois de uma forma mais estratégica, e outra, para saber qual foi o meu processo durante essa tarefa. Quanto tempo? Quando eu vejo o tempinho rodar aqui, eu tenho uma noção real do que eu tô fazendo. Senão, às vezes eu procrastino no meio, eu me distraio, eu pego o celular, faço várias outras coisas que acabam atrapalhando o andamento daquela tarefa. Meu filho tem TDAH e através dele eu me entendi. Fui atrás e tenho um diagnóstico de TDAH. Por anos não me entendia, ninguém me entendia. Eu digo que aprendi muita coisa com ele. Gente, olha, eu sempre falo isso nas lives. A maioria das mulheres que tiveram diagnóstico tardio aqui no perfil e que são mães tiveram através dos filhos. Porque procuraram atendimento, procuraram ajuda para os filhos e durante esse processo de avaliação e de ajudar a criança, se descobriram TDAH, se descobriram autista, né? Engraçado isso. Eu não tenho filhos, mas depois do meu diagnóstico, várias pessoas da família estão com suspeita, tanto de TDAH quanto de TEA, né? Eu sou a única que tem laudo oficial. Não, tem mais uma pessoa. Mas as outras estão, assim, em processo de aceitação, vendo se vão procurar realmente. Então, sempre tem aí um fator hereditário, né, genético muito forte mesmo.
Lá em casa eu brinco que é empatado, né? Nós éramos em 4, aí era 2 TDAHs e 2 autistas. Minha mãe, meu pai, eu e meu irmão. Ó, ateliê papel cortado também falou. Eu também, meu diagnóstico foi através do meu filho. Deixa eu ver aqui, gente. Peraí, que comentário grande. Tem sim, guria. Falta de consistência. Procrastinação. Sabe o que é? Às vezes, você não tem o hábito de organizar, né? Você nunca conseguiu levar nada pra frente, não viu o resultado, acabou abandonando. Você já mandou pro teu subconsciente de que você não vai terminar aquilo. Então, quando você compra um caderno novo, você coloca a expectativa naquele material, de que aquele material vai fazer você ser organizada. E, na verdade, não. Dá pra você ser organizada com uma folha de sulfite. Não depende do material, depende de você. Isso é uma coisa. Então, começar por pequenas coisas, como é o checklist, por exemplo, pegou uma folha de sulfite, deixou na mesa da tua sala, na mesa do escritório e anotou tudo que você tem que fazer. Fez as tarefas, ou fez uma tarefa que seja, riscou, enfrentou esse processo, fez essa ação de olhar o planejamento, colocar em prática, voltar ao planejamento, riscar e entender que você fez o que estava planejado, é o primeiro passo. Depois que você começar a obedecer o checklist, literalmente, e pegar o hábito de anotar e se tornar algo um pouco mais fácil de ser feito, aí sim compensa você olhar e falar, legal, eu quero uma agenda da florzinha tal, bonitinha desse jeito. Vou colocar em prática de outra forma. Mas começar com materiais já é a mesma coisa que eu tinha agendas pela metade, planner pela metade, caderno, gente, caderno de matéria. Aquela época que seu caderno inteligente, sem linha, com linha branca, paguei super caro, comprei, usei 4 folhas dele, perdi a paciência, né? E boa parte disso também estava relacionado com o perfeccionismo. Então, se eu não anotava todos os dias com o mesmo capricho, com a mesma vontade, com a mesma dedicação, eu desanimava daquele material. Então, tem muito disso também. Então, para mim, trazer um planejamento mais simples, mais prático, evita que eu tenha esses pensamentos recorrentes. Então, às vezes, precisa ver. Deixa eu ver o que tá escrito aqui. Pois é, Ju. Então, olha, quando eu não fazia nada, quando não cuidava da minha rotina, eu tinha um pensamento assim, mas é só arrumar, é só anotar as coisas, só organizar, né? Só que eu não tinha noção do peso que isso tinha, real, né? Então, como uma mulher autista, como uma mulher TDAH, eu não tinha noção do quanto a rotina influenciava na minha vida. Quando eu comecei a mudar isso, pequenos passos, tá, gente? Nem tô falando do momento atual que a gente tá vivendo. Eu comecei a ter menos crise de ansiedade. Eu comecei a ter um pouco mais de autoestima. A ter mais confiança que eu conseguiria realizar determinada tarefa. Eu conseguia ter mais segurança da minha semana. Às vezes eu começava segunda-feira com crise de ansiedade. Por isso que até as lives são de segunda-feira agora. Porque eu sei que, assim, 90% das pessoas que me seguem estão apavoradas com a segunda-feira. Porque você não sabe o que você vai enfrentar. Ou você vai para um trabalho que você não gosta, ou você vai enfrentar uma faculdade que você não gosta. Então, trazer um pouco desse planejamento para o domingo, para o sábado, saber o que eu vou fazer na semana, me tirava também parte do meu medo. Então, no fundo, a gente fala sobre organização aqui, mas não é bem organização, é qualidade de vida. Mesmo que seja mínima, tá? Mesmo que você comece com uma caneta Bic azul e uma folha de sulfite. Laísa, o que eu faço quando acontece imprevisto? Depende, né? Depende do tipo de imprevisto, do tamanho que é ele, da gravidade. Imprevistos a gente tem o tempo todo. Se são esses mais corriqueiros, você tem que ter um momento do teu dia dedicado para isso.
Então, no planejamento, você não pode planejar as coisas de 15, 20, meia hora, de 1 em 1 hora, porque a vida acontece em torno do planejamento. Então, esses intervalos entre as tarefas, esse gap de horários, é feito para os imprevistos. Mas a gente pode falar sobre esse tema numa outra live, de como montar, enfim, deixa aí. Ah, gente, antes que eu esqueça, antes que a galera... Imagina, Ju, espero que tenha ajudado e não me leve a mal no que eu falei, tá bom? É só porque realmente a gente às vezes não enxerga o poder dessa mudança de rotina no nosso diagnóstico mesmo. E no diagnóstico dos próximos, né? Filho, marido, enfim, pai, mãe. Então, gente, sabe o que eu ia perguntar pra vocês? Eu queria até fazer uma enquete aqui, não sei se dá. É que a gente precisa de um nome pra live. Então, principalmente pra live de segunda-feira, a gente precisa criar um nome. Aí eu queria sugestões de nomes aí. Vocês coloquem ou nos comentários aqui ou na caixinha que eu vou abrir depois dessa live. Porque já esgotou aí a minha possibilidade de nomes e eu não sou tão boa assim com nomes, então pra eu não dar um nome muito estranho pras lives, vocês me deem opiniões aí depois. Gente, tem mais alguma dúvida? Coloca nos comentários pra gente ir caminhando pro finalzinho da live. Pode ser em relação à organização, pode ser em relação ao diagnóstico, se vocês quiserem saber. Ou só contar alguma coisa também. Aqui é o espaço para vocês falarem. E aí? Nada? Sem dúvidas? Ju do céu, olha... eu não tenho filho, não posso falar sobre isso. Tenho os meus sobrinhos que são minha vida, assim, só que é difícil. Já é difícil levar uma rotina sem imagina como, né? Então você tem que ter muita flexibilidade aí, muita resiliência para lidar com tantas coisas. Alexis, tive meu diagnóstico há poucos dias, qual o caminho agora? Depende, guri. Em relação a quê, né? Você já se entendeu com uma pessoa autista, TDAH, não sei qual que é o teu diagnóstico? Já aceitou? Faz sentido pra você? Faz algum acompanhamento? Faz psicoterapia? Se não, é o primeiro caminho, né? Eu sei que não é acessível a todo mundo, mas seria o ideal. Vai precisar fazer uso de medicação? O seu estilo de vida agora é compatível com o seu diagnóstico? Gente, quando eu falo isso, não tô limitando, tá? De forma alguma. Mas, às vezes você já não gosta do teu trabalho, já não se sente bem. E aí teve o diagnóstico. E os estímulos do teu trabalho só pioram suas crises, sua rotina. Faz sentido você continuar nesse trabalho? Será que você não pode pensar em investir numa outra carreira, num outro trabalho, né? Fazer algumas mudanças? Então, não é sobre limitação, tá? É sobre adaptação. Eu mesma tive que adaptar muita coisa pós-diagnóstico. Abrir mão de alguns trabalhos que eu fazia, porque isso me fazia mal. Financeiramente, não cobria os prejuízos que eu tinha. Então, tem tudo isso. TDAH. Então, primeira coisa, você vai precisar fazer uso de medicação ou não. A psicoterapia, que é mega importante, gente, mas é top 1, assim, das coisas que eu posso indicar pra vocês. Até pra você digerir, te ajudar a digerir esse diagnóstico recente. Eu tenho dificuldade de começar e terminar um projeto. Começo empolgado e logo desanimo. É os picos de dopamina, né? Claramente TDAH. Você pensa em fazer um projeto e aí você quer fazer o melhor projeto que existe. Você quer basicamente descobrir a cura do câncer. E aí, de repente, no meio do projeto, você perde o interesse, vai minando e aí é só ladeira abaixo. E quando você vê, você tá fazendo aquilo obrigada. Eu acho que assim, pesar expectativas, fazer sempre o suficientemente bom. Cara, depois que eu aprendi isso, foi fantástico. Às vezes eu queria fazer o melhor jeito, da melhor forma. Tudo perfeito. E aí eu simplesmente não conseguia sair do lugar. Ou perdi o interesse antes de ter algo concreto nas mãos. E aí eu falava, não vai dar certo pra mim. Então é gerenciar a expectativa. Mesmo quando você estiver animada, quando você estiver com energia, fazer o suficiente
suficientemente bom. Para não gastar tanta energia e você conseguir ir mais longe no projeto. Mas também é treino. Tem um diagnóstico há 50 anos e só o tempo ensina a gente a lidar com o seu desempenho e convivência. A medicação e a psicoterapia é fundamental. Não tenho nem o que falar desse comentário, minha gente. A psicoterapia me ajudou a entender muitas questões, assim, internas, claro, né? Questões relacionadas a outras pessoas também. Mas também a ter mais autocompaixão com as minhas diferenças, com as minhas dificuldades, com as minhas habilidades, né? A lidar com a minha autoestima, a lidar com pessoas que não estão dispostas a conviver bem, a não entrar no ciclo de culpa a todo momento. Então, tudo isso é mega importante e a medicação muitas vezes não te traz isso, né? Então, gente, o tratamento tem vários pilares. Medicação, psicoterapia, rotina. Tem muita coisa envolvida aí pra você falar que faz um tratamento de fato. Sou muito frustrada profissionalmente porque nunca consegui levar nada pra frente. Vejo as pessoas com carreira e fico decepcionada comigo mesma por não conseguir prosseguir em nada. Aline, tu já pensou por que você não consegue prosseguir? É falta de tempo? É medo? Medo de largar algumas coisas? Porque assim, eu tenho colegas assim incríveis nas áreas que elas atuam, são pessoas autistas, e muitas vezes ficaram em relações tóxicas de trabalho e carreiras infelizes porque tinham medo de não conseguir nada melhor, ou de não arriscar, ou de, por exemplo, fazer uma mudança bruta de carreira. Às vezes é medo. Não tem muito a ver com capacidade, quase nunca teve capacidade porque isso é completamente treinável. Se você não tá feliz onde você tá, pense direitinho, por que você não tá feliz? Por que você não segue outras carreiras? Por que você não muda de trabalho? Quais são os riscos? O que você pode perder? O que você pode ganhar? É trazer um pouquinho pra parte mais racional e não só emocional de eu não consigo, não vai dar certo. Perfeito, suficientemente bom. É lema de vida. Gente, suficientemente bom não quer dizer que você vai fazer meia boca as coisas, tá? Que você vai fazer ruim, que você não vai se dedicar. Mas é fazer o suficientemente bom que atenda às necessidades daquele projeto, daquela tarefa e das outras pessoas também. E que te deixe num limiar bem confortável. Ju, terapia é vida. Exatamente. Terapia é vida. Deixa eu ver o que o Alex comentou aqui. Meu fator predominante no teste foi a gestão do tempo e a falta de estímulo interno. Olha, eu acho que o problema maior aí é a gestão do tempo, viu? Se você também não vê resultado, não tem uma retroalimentação positiva. Então, assim, é muito fácil a gente falar, eu não gosto de estudar. Mas tá, quando você estuda, você vê resultado, você aprende coisas novas. Como você se sente em relação àquele conhecimento? Eu não gosto de cuidar da minha casa. Mas quando você cuida, quando alguém cuida pra você, se sente bem no ambiente limpo e organizado? Qual que é o benefício que te traz isso? Então, tudo tem que avaliar, gente. Sabe aquele ditado, tem que ver pra crer? Então, é basicamente isso com TDAH e com autista. Deu resultado, a gente conseguiu pegar, a gente colheu do benefício, ou não, ou do prejuízo, a gente consegue tornar aquilo mais real. Certo, meu povo? Tem mais algum comentário? Gente, então, avisos aqui das próximas lives. Eu sempre vou colocar os avisos um dia antes, tá bom? Todas as segundas e quintas-feiras. Vou fazer uma pesquisa aí com vocês, temas que vocês querem que eu traga aqui pra gente discutir nas lives, tá? Conteúdo. E também eu quero dar um nome pras lives, então eu vou deixar uma caixinha aberta nos meus stories hoje pra vocês colocarem aí opiniões de nome, certo? Principalmente pra live de segunda-feira, que é uma live assim, vamos levantar o ânimo, vamos levantar da cama, vamos começar a semana. Então, a gente precisa de um nome bem diferentão. Certo, meus queridos e queridas? Sempre um prazer estar com vocês.
Vocês sabem que eu tô sempre disponível por aqui, sempre com a caixinha de perguntas abertas. Sugestão de tema, perguntas, dúvidas, mandem por favor, que eu tô sempre disponível para responder aqui nos stories ou na live seguinte, igual eu fiz hoje. Deixa eu só ver a última pergunta do Alex aqui. Alex, olha, vou te falar o seguinte, cada medicação tem um efeito colateral ou um efeito adverso, como é a questão da parada. Mas assim, é muito difícil, muito raro, a não ser que você tenha alguma predisposição genética a ter essa condição médica, né? Então, se você já tem problema cardíaco, como é a sua pressão arterial, então tem vários pontos aí que a gente tem que analisar. Se você for uma pessoa relativamente saudável, não faz sentido essa alegação, não. E, infelizmente, acho que é até um preconceito do médico em relação às medicações, tá? Depende da dose. Por exemplo, também não dá, gente, pra você tomar um tarja preta e beber, e fumar, e não dormir, e se entupir de gordura, e ter um tipo de vida completamente incompatível, não saudável. Aí ele pode ser que acelere algumas coisas. Ritalina, não. Somente se você tiver realmente um problema cardíaco. Já tiver, tá? Então faz uma investigação certinho, mas não é o comum, não. Eu acho que precisa de uma atualizaçãozinha aí por parte do profissional, tá bom? Claro que tô falando por experiência própria também, tá? Como profissional e como usuária. Fui usuária de Ritalina. Ele dá uma taquicardia, sim, aumenta os batimentos cardíacos, mas é muito, como é que eu posso falar? Variável de pessoa para pessoa. Eu tive um pouquinho de taquicardia no começo, mas depois de um mês de uso, eu já não sentia quase nada, tá bom? Então depende. Tem que fazer teste. Tem gente que se sente super mal com essas medicações e que não consegue fazer uso. Então, depende muito do perfil genético da pessoa, de como aquelas moléculas agem nos receptores certinhos. Então, se tua saúde é boa, você não fuma, não bebe, tem um estilo de vida bacana, não tem questão de preocupação, não. Tá bom? Mas veja com seu médico. Pessoal, um grande beijo, tenha um ótimo dia. A gente vai ficar por aqui hoje. E eu espero vocês na próxima live, então, que é na próxima segunda-feira. Um grande beijo. Tchau, gente!